Olá pessoal, tudo bem? Bom, então hoje eu pensei em falar sobre luto, né? Como algumas pessoas tinham pedido ali a sugestão, né, de temas e tal, e é um tema tão importante e delicado da gente pensar sobre, né? E hoje vou trazer algumas referências assim que me vieram hoje na cabeça, mas provavelmente eu vou gravar outros vídeos depois sobre isso, complementando com ideias e tal. Mas fiquei pensando que a gente pode, assim, passar por um processo de luto por muitas coisas, né? Não só simplesmente a perda de alguém, assim, específico. Às vezes pode ser um luto, sei lá, para uma, um, uma perda de uma situação, né? De um relacionamento, de um cargo, de não conseguir, às vezes, sei lá, passar numa prova, um luto de uma expectativa, de um plano. Acho que todo mundo, né? A gente tá vivendo meio que também um luto, por exemplo, dos planos que a gente tinha para 2020, né? Alguns planos, porque alguns conseguiram manter, outros tiveram que ser transformados. E também o luto, assim, dos encontros, né? Assim, a saudade. Então, eu acho que todo mundo tá vivendo também esse processo de luto. E não vou entrar muito nessas questões fases do luto, etapas e tal, porque acho que né, esses temas, assim, mais categorizados, a gente consegue encontrar em outros materiais aí na internet. Eu fiquei pensando em falar um pouco mais nesse campo, mais da relação da arte, né? Como é que a arte pode nos ajudar ou não. E aí logo me veio na cabeça um documentário que tem na Netflix, que é Escada para o Céu, de um artista. Eu vou ter que ler o nome dele, porque e não sei se eu vou pronunciar correto, que é Kai Guo Qiang, que é um artista sensacional. Ele usa pólvora nas obras de arte dele. E o documentário, esse documentário tem na Netflix, né? A Escada para o Céu. Conta um pouquinho da história, mas principalmente a história da construção que ele fez de uma intervenção, que é uma escada dirigida assim para o céu, feita com fogos de artifício. E tem um simbolismo bem grande ali para ele, para a família dele, né? E trata muito desse ritual, assim, né? Como é que a gente faz essa passagem, né? Assim, e é bem emocionante, assim, não só a simbologia dessa escada para o céu, mas a forma como ele conseguiu instituir essa obra, assim, né? Ele consegue envolver toda uma cidade, toda uma organização. Então aquela obra, apesar da ideia ter sido dele, todo mundo todo mundo participou, né, dando palpite, dando ideia como fazer e tal. Então a autoria acaba sendo compartilhada, né? E e aí fiquei pensando um pouco também nisso, assim, né? Que rituais que a gente tem para as coisas que a gente faz, assim, né? Às vezes esses afastamentos, esses desligamentos, essas mortes, né? Às vezes nos exigem um comportamento muito em frio assim, bola para frente, né? Não pode parar muito tempo. Às vezes a gente recebe poucos dias, às vezes, de afastamento do trabalho, né? Dentro até do DSM-5, né, tem toda uma questão assim de limitação desse tempo, né, de sofrimento que é bem polêmico, assim, bem complicado da gente pensar que existe um tempo certo, né, para um luto, né, e também não sei se existe um jeito certo da gente vivenciar o luto. Eu acho que o que a gente faz são muitas tentativas, né, assim, de elaboração e de sustentação dessas dores. E o que eu sugiro é a gente sempre tentar sustentar, né, as dores que a gente vai carregar, porque tem dores que a gente não vai conseguir curar, né, e tem dores que a gente nem faz questão também de simplesmente apagar, né, a gente honra aquela dor, a gente honra aquela tristeza, né, e o que eu sempre sugiro é a gente tentar honrar o sentimento de perda
de uma maneira respeitosa e que realmente honre, né, aquilo que aconteceu. E eu sempre então penso que a arte pode ajudar nesse sentido de oferecer ferramentas para a gente sustentar essas emoções que envolvem um luto. Então, seja criando um objeto, seja criando uma música, um gesto, né, um ritual, seja compartilhando imagens, né, isso faz com que saia da nossa, simplesmente dos nossos pensamentos e então ganhe uma outra vida, ganhe um outro espaço, ganhe um outro contorno, né, tu passa então a escolher o momento em que tu vai entrar em contato com aquele pensamento, com aquela sensação, com aquela memória. E aí entram me vem duas referências, assim, da gente pensar. Uma delas é a questão dos memoriais, né, assim, pensando numa questão mais ampla, cultural, né, como a gente tem poucos memoriais aqui no Brasil, né, então a gente não sabe lidar mesmo, né, com as perdas, né, assim, a gente não aprende muito, né, a falar das nossas perdas históricas, né, a gente tem pouquíssimos memoriais aqui no Brasil. E lembrei também, né, assim, às vezes as formas de demarcar essas perdas, né, às vezes podem ser através de manifestações, ou algumas pessoas chamam de protesto, né, porque pensando nas madres da Praça de Maio, né, lá da Argentina, e toda vez, né, em Buenos Aires elas têm um dia específico, agora não me lembro exatamente o dia, mas que vão lá e demarcam, né, o desaparecimento dos seus filhos, né, e aí, não tem um tempo certo para, não, esquece, para de fazer, tipo, não tem como, né, tem algumas perdas, algumas dores que a gente carrega, né, e deve carregar, honrando e exigindo, né, às vezes, explicações. E, bom, pensei isso, assim, que acho que essa questão dos memoriais, dos rituais, de como é que a gente, né, faz para honrar as nossas perdas, né? Pensei nessas três referências, assim, nessas três questões, na verdade, né? Tanto desse documentário que tem na Netflix, quanto desse tipo de manifestação, dessa questão dos memoriais no Brasil. Também pensei em tem este livro aqui, que é o Além da Depressão. Eu tenho um xerox aqui de uma parte dele, que é do Darian Lieder. Não vou ter aqui a capinha dele para mostrar, mas eu escrevo depois na descrição do livro, que é o Além da Depressão. Ele fala bastante, então, né, dessa diferença entre luto e depressão, que acho que é um cuidado que a gente também tem que aprender a ter, né, de como fazer um trabalho de luto, né, assim como uma luta, né, não se tornar algo assim tão um sofrimento insuportável, né? Acho que isso é o maior desafio, né? Como sustentar uma dor, né, de uma perda. Porque às vezes a dor não passa, mas dependendo de como a gente carrega ela, fica mais suportável, né? E acho que a gente pode aprender e tentar cada vez mais criar estratégias para a gente carregar juntos, né? E não sozinhos essas dores. Também tem esse outro livro, que é da Maria Rita Kell, O Tempo e o Cão. Ela fala muito sobre depressões e luto, é muito bom, é muito complexo, tem muitas camadas de discussão. Mas ela fala principalmente dessa questão, assim, da gente não ter tempo, assim, esse tempo não nos é dado para elaborar certas dores, né? E então, acho que isso é um tema super importante e válido da gente seguir essas discussões. Mas por enquanto é isso, depois eu gravo mais alguns outros vídeos pra gente seguir essas reflexões, assim, de início. Lanço essas ideias e fica muita sugestão aí para quem quiser ver esse documentário, né? Escada para o Céu, né? A arte do Kaigo Kiank, se for assim que se fala, se pronuncia o nome dele. Recomendo muito. Mas é isso, gente. Boa noite e até mais.